Querido irmão, querida irmã, estamos iniciando nosso podcast, o Joãozinho, aqui pelo nosso canal do Santuário Nossa Senhora das Graças de Prudentópolis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É um dia bem especial de falarmos aí dos nossos temas, de avançarmos. Você tem gostado aí do nosso podcast? Como que você está vendo? Eu já quero convidar você que de repente chegou hoje aqui para curtir nosso podcast, para se inscrever em nosso canal, também ative essas notificações e ainda, além de tudo isso, você que está nos acompanhando nesse momento aí no Instagram, também publique de repente uma parte do vídeo nosso, também de repente uma foto, faça parte também deste momento de evangelização que acontece aqui em nosso podcast. Nosso convidado especial de hoje, aquele rapaz que não chega atrasado, você já deve saber quem é, né? É o Padre Eliseu. Bem-vindo, Padre Eliseu. Oi, Tamar, tudo bom? Nem Graças que a seja Deus. correndo, Padre Eliseu, de bicicleta e um pouquinho mais. O a pé, tô precisando emagrecer. E a bicicleta tá tudo ok. Tá, ok, tá guardada, precisando colocar na ativa ela, né? Então aí foi só na semana da festa aí que você andou de bicicleta. Foi na semana das novenas, Depois veio o frio e tantas mas outras agora nós coisas. vamos voltar. A partir de hoje, agora mês de agosto, tá começando a esquentar. Vamos voltar a pedalar. Vamos pro pedal aí. Vamos começar esse podcast com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos conversar hoje aqui com o Padre Eliseu sobre vocação. Estamos num mês bem especial aí das vocações e agora, durante a semana, vivendo a Semana da Família. Hoje, aqui em Prudentópolis, estamos em festa, Padre Eliseu. Olha só, o município está em festa, completando 119 anos de município. Quero dar os parabéns para o nosso município de Prudentópolis e todos os prudentopolitanos. Isso, né? Você que está nos acompanhando, tem muitas pessoas que nos acompanham que já moraram em Prudentópolis e sempre gostam, né, de ver aquilo que acontece aqui em Prudentópolis, uma cidade linda, né? Também a realidade do turismo bastante interessante, que chama a atenção. Tem muitos turistas que nos visitam o tempo todo. Também você que já veio visitar Prudentópolis, que alegria, né? Contar com vocês aqui. E muita gente passa aqui no nosso santuário. Com certeza, aqui na nossa região de Prudentópolis é uma terra abençoada, tem muitos pontos turísticos e a gente sempre está encontrando pessoas de fora, de outros municípios que vêm prestigiar esse local tão maravilhoso que talvez falta de nós aqui da casa, né? Nós prudentopolitanos visitar um pouquinho mais, dar mais ênfase, né? O pessoal sempre diz que o povo de Prudentópolis é muito acolhedor, né? E a gente sente isso, né? Eu que vim de fora, que cheguei aqui, tenho visto de fato, né? O povo nos acolhe e estamos sentindo muito bem aqui, né? Nesse tempo. Olha, Você viveu mais tempo fora do que aqui dentro, né? De Prudentópolis. eu saí em 99, né? E agora esse ano que voltei. Esse ano que voltou, né? Ficou muitos anos aí nos trabalhos. E é falando disso que a gente vai trabalhar um pouco o tema de hoje, que é vocação, um chamado para uma vocação específica. Você respondeu esse chamado para a vocação para o ministério sacerdotal, um ministério bastante importante. E fazem quantos anos que assumiu o ministério, o serviço sacerdotal? Então, eu me ordenei dia 19 de setembro de 2009 aqui no Santuário Foi Nossa. aqui mesmo em Foi aqui Prudentópolis. em Prudentópolis, né? E daí depois fui pro Pinhão, fiquei 2 anos e um pouco no Pinhão, fui para a Reserva de Iguaçu, depois fui para Santa Cruz, né? Santa Cruz, Santa né? Cruz, lá em Guarapuava. Daí, por último, estive lá em Cantagalo, né? Daí faz 4, 5 meses que nós estamos aqui em Prudentópolis, né? Isso, mas é um trabalho intenso, né? A gente acaba passando por diversos lugares, você também passou por diversas comunidades, e a gente sempre, em cada lugar que a gente vai, a gente aprende muita coisa. E também aquelas experiências que às vezes a gente fica 2, 3 meses numa paróquia, né? Porto Bareiro, Laranjal, ali mesmo em Guarapuava, no São Luís, no Bom Jesus, né? Até nos seminários passou um No pouco, né? seminário. Isso, né? Depois que a gente fica padre, a gente sempre está à disposição, né? Da missão. Aonde que a igreja precisa, a gente está indo, né? E agora nós estamos em Prudentópolis, juntos, estudamos juntos, né? É verdade, né? Aqui o padre Zezinho, que é o mais velho nosso, né? De estudos. Ele está com 17 anos de padre, você com 16.
E você E, tá com e 15? eu com 15, faço esse ano 15 Ah, anos, né? olha aí. Nós moramos juntos no seminário, né? Fizemos um bom tempo lá, principalmente a teologia, juntos aí na caminhada. Padre Eliseu, dentro dessa caminhada do ministério sacerdotal, o que te deixa mais feliz? Tava brincando esse dia com o Itamar ali, com o Padre Zezinho e o Dom Wagner, né? Quando a gente é vigário, a gente se torna um padre mais feliz, né? Eu brinquei com o Dom Wagner, com o padre naquele dia, né? Ou quando a gente recebe a nomeação de pároco, parece que a gente perde a alegria, né? Porque é muito. Claro que tudo é um compromisso Ah, grande, então eu tô meio triste aqui, Padre Eliseu. é muito, muito compromisso, administração, é tanta coisa, né? Burocracia, né? Muita responsabilidade. O vigário está mais tranquilo, está lá indo mais para o interior, lá mais para o sítio, está mais com o povão, né? Então você está feliz, Eu Padre tô Eliseu. feliz, eu tô Ah, feliz, então tô tá na bom. terra natal Tá. também. É verdade, né? E como que é isso, estar aqui na terra natal, aqui em Prudentópolis, no ministério, né, no serviço à igreja, como você se sente aqui na sua terra? Olha, é uma experiência única, porque sempre eu acho que onde que a gente vai, a gente é bem acolhido. A nossa diocese de Guarapuava é um povo muito bom. Então, eu acho que estando em Prudentópolis, o Pinhão, Guarapuava, Cantagalo é quase a mesma coisa, né? Mas mais em Prudentópolis está mais perto da família, mais perto dos pais, né? Dos irmãos. Ah, com certeza, né? E a experiência da família é algo muito importante, né? Ela é uma marca na gente, né? Embora a gente nem sempre está lá dentro de casa, mas é o que dá base para nossa caminhada de fé e que também dá suporte para muitas coisas que a gente faz, né? Ah, isso fica marcado, né? Sempre, tanto na vocação, você também pode testemunhar, falando também da família. Eu sempre lembro que o meu pai, a minha mãe, sempre falavam quando eu era pequenininho, a minha avó, quando a paterna ia dar o banho no piazinho, lá, o nenenzinho, disse que pegava nas minhas mãos e dizia, ah, as mãos de padre, esse aqui vai ser padre, e dizia, ah, mão de padre, né? Outra vez eu estava lá no sítio, lá na casa dos meus pais, o tio Augusto, né? E eu tava lá lavando a louça, né? Ele veio precisava algo na casa. E daí foi entregar uma chave de um depósito lá para ele, daí eu tava com as mãos. Daí ele disse: Poxa, a mão de padre? Então, sempre as vocações sempre tá marcado com a família, né? A família sempre tem uma grande importância. Querido irmão, você está acompanhando aqui nosso podcast, que alegria ter você conosco. Você internauta que chegou nesse momento, bem-vindo. É o nosso podcast Joãozinho. Já falei outras vezes, né? O Joãozinho era o jornalzinho que tínhamos aqui na paróquia, que circulou muitos anos, trazia informações, notícias, trazia aquilo que ajudava na evangelização. E a intenção justamente desse podcast é trazer para vocês informações, conhecimentos da vida da igreja e da missão. Claro, né, conhecendo o Padre Eliseu um pouco mais de perto hoje, também aquela experiência de nós recordarmos da vocação ao ministério sacerdotal e também da família, que nessa semana que estamos vivendo, Semana Nacional da Família, e você já começa a falar para nós, já está falando conosco aqui, dessa experiência, né, da sua família, né, que é tão importante. Então, você falando do Joãozinho, eu lembro do jornalzinho, né? Sempre quando os padres iam lá para a capela, uma vez por mês, além de levar o folheto da celebração do culto dominical, também levava o Joãozinho e a gente ficava curioso qual que era a notícia, o que foi destaque na paróquia. Então, sempre a gente Sempre acompanhou tinha, né? Então, olha, tem um testemunho vivo aqui do Joãozinho do impresso, Joãozinho. né? Agora está digital, aqui está Hoje está nas nossas tudo redes mais sociais. fácil, está mais próximo de cada um de nós, né? Mas falando de família, nós estamos na Semana da Família, uma vocação muito importante. Todas as vocações saem de dentro da casa, dentro das famílias, né? Então, por isso é importante a gente valorizar a família, né? Eu lembro da minha família de um modo muito especial, quando a família se encontrava para rezar o terço, né? O terço tanto na família, né? Quanto o terço com os vizinhos, né? Eu acho que todos os dias eu presenciei o pai com a mãe rezando o terço.
E a uma outra vez também a gente estava cansado, a gente estava com preguiça, né, ia deitar, né, e daí o pai com a mãe não eles estavam rezando o terço, a gente ficava lá deitado na cama, o pai com a mãe rezando o terço, né, e eles nunca disseram: "Vamos rezar o terço", eles motivavam a gente a rezar o terço, acompanhar o terço a partir do momento que eles estavam rezando o terço, né. Eles nunca obrigaram, eles nunca, eh, brigaram com a gente: "Vai rezar o terço aqui". Eles lá rezando o terço, a vela acesa lá no frente de uma imagem de Nossa Senhora das Graças, aí isso me marcou muito, né. Então com isso, eles rezando o terço e eles testemunhavam isso e me motivavam a rezar o terço. Por isso eu sou muito mariano, né, sou bem mariano, sempre ando com o terço na mão, às vezes estou com o terço na mão, tô rezando uma Ave Maria, um Pai Nosso, às vezes não rezo, mas estou com o terço na mão. Para mim é muito importante isso. E outra coisa também, a capelinha que sempre visitava as casas lá no interior, eu acho que aqui em Prudentópolis é uma marca muito importante, as capelinhas que visitam as famílias, né, isso é importante. E as famílias sempre se encontravam para rezar, às vezes nós íamos longe, quase 2 quilômetros à noite, rezar o terço lá na casa, noutra casa de outra família, né. Então se a capelinha estava lá, a gente se encontrava para rezar com a família. Padre Eliseu, me dá a impressão assim que, então, dentro dessa experiência da família, e você tem dito agora, que a experiência da fé é o sustento, da base para que a família tenha sempre essa grande dimensão de dar também oportunidade de suscitar novas vocações dentro da família. Lá na tua casa, é só você de padre ou tem mais padres? Como que funciona? Então, eu acho que só eu que sou de padre, né, daí É, tem meus irmãos, tem meu irmão o Hélio, que é o segundo, que é especial, tem o Reginaldo, o Leonel, né, mas com certeza também tanto o Reginaldo também tinha um convite do padre João Rocha, tinha chamado: "Ah, venha para o seminário", mas ele não quis, né. fizeram outras respostas, Outras respostas, também né. encontraram nas as suas vocações. É assim, né, todo mundo acha assim: os pais rezam, a família reza, por isso vai dar 7 padres lá em casa, né, Não. 4 padres, né. E não é assim, né, a vocação é individual, é para cada um. Eu lembro também, no ano de 96, 97, tinha o padre Rogério, aí os padres vicentinos sempre motivavam muito as vocações, até tinha um grupo de de trabalho vocacional que dizia o GOV, né, Grupo de Opção de Vida. Nós éramos mais de 90 jovens de Prudentópolis, Irati, Imbituva, Guamiranga, Ivaí, e desses 90 jovens, só eu se tornei padre, o resto todos foram se encaminhando na vida, uns foram para a vida matrimonial, né, assim por diante, né. O importante é que descobriram o caminho, né. Isso, então na família brota todas as vocações e por isso é importante a família sempre permanecer na oração, naquilo que é importante da vida matrimonial. Falando nisso, nós trabalhamos em vista do matrimônio, que é esse sacramento da igreja, é um sacramento que está dentro está no mesmo patamar da vocação para o ministério também ordenado, né? Então, no matrimônio e na ordem, os 2 estão no mesmo patamar na questão de ministério, Do serviço, do né. serviço, né, se colocam a serviço. Temos a iniciação, a vida cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos do serviço. O padre tem a sua missão de evangelizar, mas a família também, né, não é só o padre que evangeliza, né, mas a família também faz a sua evangelização. Com certeza, se não fosse a família, quantas vezes, quando a gente estava no seminário, quantas vezes deu assim, as crises que vêm, as dificuldades, quantas vezes a gente pensou: "Ah, eu vou parar, vou sair do seminário, vou fazer outra coisa", mas a gente lembrava que lá atrás tem a família, que a família estava sustentando, né. Acho que o que segurou a gente no seminário foi a família, se não fosse a família, talvez a gente tinha desistido do caminho. A oração é a base, né, a família é o suporte e com certeza, né. Eu lembro, assim, até hoje, meus pais rezam muito pelas vocações. E também lembro da família do padre José Rodrigues, né, lá do Pinhão, o seu Sebastião, a dona Val. Eles até hoje eles rezam também pelas vocações e eles dizem assim: "Ah, Dom", como é que foi o primeiro bispo nosso? Dom Frederico? Frederico. Dom Frederico pediu pelo menos cada família rezasse uma Ave Maria pelas vocações todos os dias, e eles continuavam E eu achava rezando. bem interessante lá em casa, né, sempre era assim, terminava o terço, e aí eu achava
interessante que sempre terminava o terço e rezava mais uma Ave Maria. E daí depois eu perguntei um dia para a mãe, para o pai, né? Por que que reza mais uma Ave Maria depois do terço? A gente rezou tanta Ave Maria, mais uma Ave Maria. Eles contavam, né? Que, de fato, Dom Frederico tinha pedido que as Pedido famílias rezassem pelas famílias, rezar mais uma pelas Ave Maria, né? vocações. Pelas vocações. Padre Eliseu, nós estamos falando de família também. Para formar um padre, a gente sabe, né, que vai para o seminário, faz um ano de propedêutica, de preparação para filosofia, faz o curso da faculdade de filosofia, depois a faculdade de teologia, e aí você vai aprovado, né, nos escrutínios, é ordenado padre. Para formar uma família, o que que a igreja pede, a base, assim, para fazer uma preparação para esse sacramento que também é do serviço? Com certeza tem que ter um preparo bem grande, né, se a gente para se tornar padre tem que fazer 2 faculdades, praticamente 8 anos de estudo, né. Uhum. Para ser médico, tem que fazer pelo menos 6 anos de faculdade, mais umas pós-graduação, mais umas residência que dizem, né. Então a família não se constrói de um dia para o outro, né, é uma caminhada, né. Até a questão do namoro, o autoconhecimento, né. Também hoje nós temos a igreja também tem a catequese matrimonial, né. Eu acho que a para se fazer hoje para uma família, hoje quase necessário fazer uma faculdade. Eu sempre tenho visto assim, veja se você concorda comigo, Padre Eliseu. Na questão familiar, quando um casal decide se por viverem juntos, né, começar um namoro, um noivado, e quando decidem para o casamento, eles têm que decidir por uma vida nova, Com uma nova certeza, escolha, né, uma daquilo que vão entrega, né. fazer. Até mesmo uma parte bastante interessante que a gente vai observando, o sair de casa é importantíssimo, né, não continuar da mesma casa do pai e da mãe, né, ou sair do ninho, né, sair da onde está, criar a sua um pouco de independência também, porque precisa o casal viver juntos e também ter as suas respostas. Eles terão uma nova vida de fato, É né, bíblico, né, sai do pai, sai da mãe, para construir uma nova casa, né. uma nova Deixa o casa. pai, deixa a mãe, né. E também dentro dessa dimensão, tudo dentro de uma espiritualidade. Eu lembro, né, nossos padres aqui, né, quando a gente está lá no seminário, a gente reza bastante, a gente estuda bastante, a gente se prepara, a gente se questiona bastante sobre a vocação. E todo dia, né. Todo dia, né? E também, assim, para o matrimônio, é importante, né, que seja um bom cristão, Com que reza também, certeza, né. que faz sua recitação do terço, que reza a palavra de Deus para entender o que Deus está E pedindo. com certeza a gente também faz retiro, nós padres fazemos todos os anos os retiros anuais, os momentos de espiritualidade, né. Eu acho que também é importante a família, o casal, o matrimônio, se encontrar pelo menos uma vez por ano, talvez fazer um retiro da pastoral familiar, tem tantas coisas que a igreja oferece, né. Os textos bíblicos que falam do matrimônio lembram, né, que agora serão uma só carne. Uma só carne, né. E aí que fica interessante, né, porque não deve ter mais segredos entre si, deve haver uma comunhão mais plena, né, de poder dialogar, que é um tema bastante interessante. De repente, se não existe um diálogo dentro de casa sobre algumas realidades e vai só guardando para si, de repente, rancores, alguma coisa que não ficou bem resolvida, quando chega num ponto, explode. E é aí que gera conflitos do matrimônio, se afasta, né, um do outro, e muitas vezes chega em casos mais graves, né, que é de separação ou essas realidades. Com certeza tem que aos pouquinhos ir morrendo por si, para que outro também possa ir vivendo, né. É necessário também tanto o marido quanto a esposa saber dialogar, saber também o momento de recuar, né. Tem que ter o respeito mútuo, né, saber trabalhar juntos. Por que que nós sabemos disso, né, Padre Eliseu? A gente acompanha diariamente, em nossas salas de atendimento, aí na conversa com os casais, bastante situações, né, que geram
desconfianças, inseguranças. Quando tem muito dinheiro, dá problema. Quando não tem dinheiro, acaba o amor, parece, né? Quando, quando existe um conflito e não sabem resolver, às vezes surtam, têm dificuldades. É, quando não tem um bom relacionamento sexual também, acaba desfigurando a vida matrimonial. São vários elementos que constituem a vida matrimonial, né? No caráter unitivo, no caráter também espiritual, e que precisam ser vivenciados de forma cristã. Quem é cristão, ele perdoa o outro, ele recomeça o outro dia novamente e tem possibilidade de entender também a outra pessoa. Padre Léo dizia, né, que o casal nunca pode dormir brigado, né? Tem De que jeito nenhum, né? todo dia tem que saber pedir perdão, mas também tem que saber perdoar, né? Isso. Então, nós estamos na Semana da Família e esse ano aqui, um ano bem especial, que é o ano da esperança. A gente sempre tem a utopia, né? A gente sempre pensa, né, na família bem completinha, naquilo que de repente lá na tua casa sempre aconteceu, na minha casa também, mas também temos realidades em algumas famílias que passam por dificuldades, né? Que de repente chegam em algum momento de conflitos, que chegam numa separação. E daí, né? Como que vai a questão dos filhos? Como que vai a questão do carinho, do amor? Tem que continuar? Tem que continuar rezando? Como que é, Padre Eliseu? Com certeza, daí tem que rezar mais, né? Tem que procurar mais o sacramento, da reconciliação, talvez, vir mais para a igreja, né? Às vezes o problema é que às vezes as famílias deixam o essencial, deixa o diálogo, deixa a oração e talvez comece a entrar muitas outras coisas de fora, né? Quando você começa a deixar de dialogar dentro da casa, você começa a olhar as pessoas de fora, começa a pegar, a ter muitas vezes conselhos de fora que vai, em vez de ajudar, vai rachando, né? Até tem uma coisa que sempre trazem para nós, Padre, eu separei e eu posso comungar? Daí é a pergunta que sempre trazem, né? Padre, eu posso comungar? De Padre Eliseu, será que pode comungar? Não pode? Como que a igreja vê isso? A igreja fala se você está sozinho, não era uma outra pessoa, você mesmo sendo separado, ainda você continua sendo fiel ao matrimônio, Isso né? vivencia a experiência daquilo que a igreja tem, né? A A confissão, confissão. procura, né, estar reconciliado com Deus e segue, né? Pensando, Padre Itamar, não sei se você concorda comigo, maioria das coisas, das pessoas, eles tomam uma decisão errada sem ter uma orientação, né? Eles tomam uma decisão por conta, não buscam uma orientação, não buscam um conselho, talvez de pessoas mais, pessoas indicadas, né? Porque hoje, graças a Deus, nós temos muitos profissionais aí que nos ajudam tanto, né? Mas talvez não levam muito para o lado religioso, né? Às vezes, em vez de ajudar, às vezes atrapalha um pouquinho, né? Se as pessoas pudessem procurar um pouquinho mais os padres, né? Antes de tomar qualquer decisão, né? Se viesse conversar com a gente, pedir uma orientação, um conselho, né? Pudessem vir os dois juntos, né? Para a gente escutar, poderia ser um pouquinho melhor. Talvez a gente poderia salvar muitos matrimônios, né? Tá certo? Você que está acompanhando o nosso podcast, que alegria! Vai compartilhando aí, faz chegar mais longe também. A conversa está sendo sobre vocação e sobre família. E agora nós vamos conversar um pouquinho, Padre Eliseu, de uma realidade que vem acontecendo bastante, que nós precisamos ter uma atenção bem dedicada também sobre isso, que é sobre os casais de nova união. É uma realidade que temos presente dentro da igreja e que nós sempre temos trabalhado bastante isso, mas muitos ainda se sentem longe da vida da igreja. O que nós temos para dizer sobre esses casais de nova união? São bem-vindos na igreja? Com certeza, a igreja está com as portas abertas, né? Até tem o grupo do Bom Pastor, né? Aquele que acolhe a todos, né? Nós não podemos nos ficar
acuado, nos afastar, né. Então se você está vivendo essa experiência, nos procure, venha conversar conosco, nós estamos aqui com a de portas abertas, queremos ajudar, queremos acolher, não fique excluído. Aí a igreja também tem trabalho para todos, vocês podem assumir um trabalho conosco numa pastoral, no movimento. Então, eh você é acolhido. Padre Eliseu, o pessoal fica muito triste que daí não pode comungar, não pode confessar, e daí de repente eles nos perguntam: "E daí, padre, o que que nós fazemos?", né, e é uma situação que todos os dias, nós nos deparamos, né, com algumas pessoas que vivem bem, têm um amor, um afeto um para com o outro, têm uma dedicação bonita, já têm filhos, já têm uma caminhada espiritual também bonita, e de repente eles se veem nessa dimensão. O padre Eliseu lembra agora na formação sobre os 1700 anos do Concílio de Nicéia, quando tem as definições sobre o creio, sobre a oração do creio, né? Creio em um só Deus, e daí aqui vem uma definição sobre a trindade, a unidade da trindade, que é a consubstancialidade, né? Isso, né? Deus está totalmente no Filho. O Filho está totalmente em Deus que é Pai. Deus está totalmente em Deus que é Espírito Santo. A substância é Deus. Então, para que haja a unidade perfeita em Deus, precisa ter a substância, que é Deus. Então, se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, nós temos a substância que é Deus que nos deu a vida. E essa experiência, quando nós nos encontramos em comunidade, acontece a perfeita comunhão. E essa comunhão é que nos eleva e nos faz estar totalmente ligados a Deus. Não é apenas o pão da Eucaristia que faz o alimento completo. Por isso você falava, né, de comunidade, que a comunidade é o lugar onde que nós trazemos o que nós somos em Deus e partilhamos com o outro. É assim, né, a grande experiência. A importância essa família estar junto. Tem muitas pessoas: "Ah, não vou na igreja que eu não posso comungar Jesus na Eucaristia". Mas daí que você tem que participar das missas, das Porque celebrações. pode comungar o outro, né, a Por quê? convivência com o outro, a comunhão da palavra, tudo ajuda, né. Com certeza, já a partir do momento que você entrou dentro da igreja, quando nós estamos fazendo a saudação à Santíssima Trindade, nós já estamos em comunhão com Deus, né. Isso, então casais de nova união sintam-se sempre acolhidos dentro da comunidade, dentro da igreja. Vocês fazem muito bem para nós, né, testemunham muito a experiência de viverem bem na casa de vocês, na família, e trazer isso também dentro da igreja, dentro da comunidade. Suas partilhas são incríveis, né, a gente escuta muita gente, conversa e sabe dessa realidade. Padre Eliseu, nós também celebramos aqui muitas bodas. Volte e meia nos chamam. Padre, você celebra para a gente aqui. Estamos celebrando 25 anos de casados. Estamos celebrando 50 anos, esses dias de 60 anos também. É um momento bonito, né? Da igreja, desse testemunho também da longevidade. Meus pais esse ano estão fazendo 53 anos de vida matrimonial, né, uma caminhada, né, importante isso celebrar também, tá celebrando 25 anos, 50 anos, é importante vir conversar com a gente, lembrar, fazer esse momento de Mas é uma celebração bonita, né, com bonito. certeza. E a igreja guarda muito essa questão da celebração dos jubileus, e o jubileu, né, do matrimônio também traz essa alegria na igreja, né, uma festa, uma nova esperança. É, nós podemos até ver o texto bíblico lá nas bodas de Caná, né. Então a família estava reunida, Jesus estava junto, Maria Santíssima, estavam celebrando as bodas, né, não sabia se é bodas de prata, se é bodas de ouro, né, o importante é que estavam celebrando. Era um momento importante. Então a celebração disso traz um testemunho de que a vida matrimonial, que a experiência da família tem sempre sentido. E esse sentido, e eu pergunto para os casais, quase sempre assim, né? O que fez com que vocês estivessem juntos há tanto tempo? E boa parte dizem, né, que é a oração
que é a participação na comunidade de fé e também saber lidar um com o outro. A paciência, A né? paciência, né? São testemunhos que nos ajudam bastante também para transmitir para as outras famílias, para as famílias que estão começando. Enriquecendo, né. Interessante que, às vezes, o matrimônio não é a festa do matrimônio, do casamento, a festa das bodas, não é só a parte festiva, né, a gastronomia, né, a questão da lá dos comes e bebes. É muito mais, né. A celebração do matrimônio é o sacramento, né. Se puder Sim. fazer uma festa, se confraternizar, tranquilo, mas se não puder fazer uma festa, o importante é o sacramento, o importante é a bênção, o importante é a oração, né. O sacramento, eu lembro lá nas aulas de teologia, que nós fizemos Padre juntos lá, Aldinei. que é uma marca indelével, né, de uma graça invisível que se torna presente em nosso coração. Para dizer assim, nós estamos ligados com Deus. O sacramento nos leva à salvação e por isso no sacramento do matrimônio, né, o casal, né, vive essa experiência de viver também a graça de Deus por essa. O sacramento do matrimônio, como o padre Aldinei dizia, é parecido com o sacramento do da ordem, né. É uma entrega, né. Nós abrimos mãos para tantas coisas para ser padre, né. Abrimos mãos da família, abrimos mãos de tantas coisas importantes, né. A gente tem que fazer uma opção. A gente faz uma opção para o trabalho missionário, trabalho na igreja. Acho que o matrimônio também tem que fazer uma opção, né, abrir mão de tantas coisas, né. Às vezes tem que abrir mão de às vezes de alguns passeios, de algumas coisas, né, para que possa acontecer a graça, né. Isso, nessa Semana Nacional da Família, nesses dias que celebramos em comunidade, ainda convido você nesses próximos dias, venha celebrar, celebre conosco. Com certeza, em nossas comunidades tem momentos específicos de estarmos juntos, e aí no encerramento, no sábado, né, um momento bonito de celebrarmos a família em todas as suas dimensões, em suas realidades, mas a família cristã que busca a fidelidade, que busca também a reconciliação sempre e que busca principalmente a alegria de viver. Padre Eliseu, nós começamos falando sobre a vocação sacerdotal, falamos aí sobre a vocação e a missão da família, e agora nós vamos chegando ao nosso encerramento aí para lembrar, né, de tudo isso que é muito importante e que na nossa missão também como padres a gente se apoia nas famílias. Com certeza, a gente fica muito feliz quando a gente sai para os interior, para nossas capelas, depois da celebração, sempre uma família chama: "Ô padre, venha tomar um café, venha comer um pão, venha almoçar conosco", almoçar. É tão importante estar no meio das famílias. Eu lembro quando eu estava lá no seminário, lá em Maringá, não faltava nada, nós tínhamos o melhor lá no seminário, mas parece que não tinha um sabor, não tinha algo diferente. Às vezes a gente saía lá na família, às vezes tinha só um feijão, um arroz, parece que tinha um tempero diferente, né, porque era o amor, a família ali, a casa, colocavam amor naquele o tempero daquele alimento era o amor. Às vezes faltava lá nossos funcionários colocar talvez um pouquinho de mais atenção, mais amor naqueles alimentos, né. A gente tem tantas quantidade, mas às vezes falta a qualidade. E falando das famílias, né, aqui no Brasil, né, esse tema tão importante, esse mês temático das famílias que já vem de longas datas, né, padre? Parece que começou em São Paulo, lá no ano de 1970, que depois se estendendo, e a CNBB que daí tomou essa linha. No ano de 99, colocou a Semana Nacional da Família, iniciando no sábado, no domingo, no Dia dos Pais, né? Começando ali na semana da família, dia do pai, da mãe. Às vezes celebramos só o pai, mas esquecemos que, a família não é só o pai, é a mãe, tudo, os Eu filhos. vou, avó e tanta gente aí que temos em nossas casas.
E para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para você, Padre Eliseu. Opa, Pode ser? vamos lá. Então, agora mês de agosto, você vai então de bicicleta para as capelas? Olha, tô pensando em ir de bicicleta para Jaciaba. Será que eu consigo chegar até Jaciaba de bicicleta? Não sei não, eu acho que você está meio pesado para descer lá. Eu acho que é melhor você pegar aquele trator lá para você descer de Eu acho que eu vou de trator, né? É, ou pega o cavalo Ou do de o padre Zezinho, Ou de carroça lá do Tabãozinho, lá do tio dele. também a carroça. Aham. Sendo de carroça, de trator, de cavalo, ou até com carro, sempre, né? Na missão aí de Com evangelizar. certeza, com Com certeza. felicidade. Com felicidade. Nossa marca tem que ser a felicidade. Aquela felicidade que está em Paulo, né? Como é que alegrai-vos sempre no Senhor. É, ele é a nossa força, a nossa segurança, é a nossa esperança, né? Com E a certeza, esperança não decepciona ainda. com certeza, né? Obrigado, Padre Eliseu, por estar conosco, partilhar um pouquinho da sua vida, da sua caminhada e também desse tema da família que é tão caro para nós, é tão importante, de forma que também nós queremos sempre acolher as famílias mais de perto e que eles sintam na igreja esse auxílio da sua fé. Pois é, eu tô meio serião, né? Pela primeira vez aí nesse estúdio que o Padre Itamar construiu aí, mas aos pouquinhos a gente vai se enturmando, se familiarizando, mas pode ter certeza que nós, quando estamos lá na família, fora das câmeras, aí a gente tá mais contente, mais feliz, mais descontraído, né? Mas estamos juntos aí, por meio também dos nossos meios de comunicação, que nós podemos levar a mensagem. Vamos rezar pelas famílias, aí você continua rezando pelas famílias. Aproveita, como o Padre Itamar falou. Vamos para a igreja, ainda dá tempo, celebrando a Semana da Família, Semana Nacional. Isso. Padre Eliseu, então, também a Pascom aí, que nos ajuda bastante. Olha, Você gosta também bastante de comunicação, nas suas redes sociais você também sempre publica aí, o pessoal gosta de te acompanhar. Você celebra, recita o terço à noite. quase todos os dias, né? Isso, é Padre Eliseu, como que é? Eliseu, né? Eliseu, não. No Facebook aí, sempre consegue encontrar. Aí o Padre Eliseu também, que às 9 horas da noite, quase todos os dias, também recita a oração do terço. Uma palavrinha para Pascom aí para nós. Ô, povo, vocês são muito importantes. Jesus disse já da Pascom, né? Anunciar de cima dos telhados, né? Então vocês estão aí, são os comunicadores. E se Jesus estivesse aqui, ele ia usar também dessas câmeras, ia usar de vocês também para levar a mensagem de Jesus. Ele está no meio de nós. Se Paulo também tivesse hoje aqui, ele também ia usar dos meios de comunicação, né? Hoje os meios de comunicação são tão importantes. São verdadeiros missionários, né? Na área Missionários. digital e também em todas as redes. Com certeza. Padre Eliseu, eu vou pedir uma bênção aí para todos os a nossa audiência aqui, né, dos internautas e tanta gente que nos acompanha. A bênção nessa Semana Nacional da Família, nesse mês das vocações. E celebrando o aniversário do nosso município. Isto. Ontem foi o dia da padroeira dos comunicadores, Santa Santa Clara. Olha aí. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, padroeiro de nossa paróquia de Prudentópolis, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Valeu! Isso, gratidão, Padre Eliseu, gratidão você que nos acompanhou aqui pelas redes sociais. Sempre compartilhe, leve essa nossa informação, que é a informação da vida, da igreja, da missão e da evangelização. Até mais!